Olá, queridos amigos. Meu nome é Sônia Dorinskaya. Sou médica e diretora do Centro de Informação Médica. Hoje quero responder a uma pergunta. Prezada Sônia, gostaria de saber por que tomar ácido nicotínico se em 100 gramas de carne bovina cozida contém 9 miligramas de ácido nicotínico, no frango cozido, 12,4. Pão de centeio, 3,8, batata, etc. O ácido nicotínico dos alimentos não é suficiente mesmo para quem consome muita carne? Meus amigos, para quê? Para decidir se é suficiente ou insuficiente, vocês precisam conhecer os patogêneses, o desenvolvimento das deficiências de nutrientes ou avitaminoses, os patogêneses ou os caminhos de desenvolvimento das deficiências de nutrientes. Vocês precisam saber que agora a dose diária, que era considerada normal quando as vitaminas foram descobertas e quando as pesquisas eram realizadas, a dose diária era chamada de dose diária mínima. Agora, a palavra mínima foi descartada. O que significa mínima? É a dose diária. Ela foi medida para uma pessoa que simplesmente está deitada na cama e respirando. E só. Ele não se levanta, não trabalha, não sente nem calor nem frio. Ele recebe alimentação constante. Me diga, por favor, alguém que está assistindo o meu vídeo agora, vocês vivem assim? Vocês ficam deitados como um tronco no sofá e não fazem nada? A dose diária mínima de vitaminas é a quantidade suficiente para manter o coração batendo, os pulmões funcionando e a pessoa viva. Tudo o que vem depois, qualquer trabalho, qualquer atividade, qualquer influência do ambiente externo, tudo isso é um fator que aumenta a necessidade. Porque, desculpe, quando é inverno e faz menos 35 graus dizer que esse nível de ácido nicotínico é suficiente, quando o corpo reúne todas as forças para resistir ao frio, é muito ingênuo. Ou quando está muito calor e o corpo também gasta energia. Ou a radiação solar que existe na Terra, que destrói o ácido nicotínico. Em alguns momentos mais, em outros menos. Mas isso acontece sempre, a menos que você viva em um porão úmido e escuro e nunca saia para a luz do dia. Mesmo lá, a radiação solar e de fundo acaba penetrando de algum modo, porque o zero simplesmente não existe no planeta Terra. Existem maneiras de surgirem deficiências de nutrientes, como as internas. São várias doenças do trato gastrointestinal, disfunções de órgãos, quando as vitaminas simplesmente não são absorvidas. Bem, simplesmente não são absorvidas. Por isso, para que seja absorvido pelo menos um pouco, é necessária uma dose tão alta que pelo menos alguma coisa consiga passar. Como isso acontece? Por exemplo, quando há deficiência de ácido nicotínico, ocorre uma degeneração das paredes intestinais, e elas simplesmente não absorvem. E onde ainda restam algumas partes do epitélio não alterado nessa parede intestinal, é ali que, se o ácido nicotínico conseguir penetrar. Bem, muito obrigada a você. Se não, se você deu só um pouquinho. Depois, novamente, carne é excelente. Aqui, as avitaminoses são chamadas de afermentoses. Com a deficiência de vitaminas, a pessoa não tem enzimas suficientes para digerir. Por isso, a carne deve ser em pedaços pequenos, fracionada, moída e assim por diante. Você fica lá preparando patê desse quilo de carne, já aconteceu isso com você? Bem, existem pessoas assim. O mundo moderno, a poluição, eu não sei, a vida nas cidades, todas essas emissões, guerras, tudo isso que está acontecendo agora, tudo isso, todas essas emissões acabam se espalhando pelo planeta. De qualquer forma, todos nós estamos sob essa influência tóxica. O que temos como desintoxicantes inespecíficos? Vitaminas, novamente aumentando o coeficiente. Medicamentos. Meus queridos, que adoram se tratar de tudo e qualquer coisa, vão à farmácia e compram tudo o que não está pregado nas prateleiras. E depois tomam isso, ainda dão para os filhos, tratam eles simplesmente como Deus manda. Vocês mesmos inventam alguma coisa. Isso é um efeito tóxico, cada medicamento tem efeitos colaterais. O que é isso? É uma avitaminose causada por ele ou complexa. Por isso dizer que
Talvez o que há na carne seja suficiente para você se viver em temperatura constante. Onde temos isso na Côte d'Azur? Acho que em Mônaco, se não me engano, sabe? Essa temperatura é sempre estável. Uns 20, 22 graus sem grandes variações. Talvez na Suíça seja assim. Se você vive lá, seu corpo não sofre estresse. Se você nasceu de uma mãe que não tinha deficiências, que comia tudo o que queria, inclusive carne, e a avó também. Você era bem alimentada, nasceu bem alimentada e nunca sentiu falta de nenhum nutriente. Nunca na sua vida você se sobrecarregou ou sofreu exaustão mental ou física. Nunca na sua vida você sentiu frio, calor, estresse, nada disso. Bem, talvez isso já seja o suficiente para você. Só que eu gostaria de olhar nos olhos claros de uma pessoa assim, queria ver pelo menos uma no mundo. Desculpe, mas nem mesmo nas famílias reais existe uma situação assim hoje em dia. Quando só a carne tem nutrientes, a pessoa só precisa dos nutrientes que estão na carne. Você vê como é a saúde deles. Entende, né? É triste. Tem pessoas bem mais saudáveis. Por isso, pensar que no mundo moderno, não precisamos desses nutrientes concentrados extras, dessas vitaminas sintéticas isoladas. Isso é muito ingênuo. Isso é muito ingênuo. Não vai ser suficiente, não vai ser suficiente. Além disso, se o corpo passar por surgir alguma situação instável, alguma dor aqui, uma gastritezinha ali, você toma algum comprimido, pronto, já era. Tudo isso entra no coeficiente de aumento. Tudo entra no coeficiente de aumento. Para tomar a dose de vitaminas, entende? É só isso. E a prática mostra que as doses de vitaminas devem ser altas para funcionar. Altas. E nada disso bastará. Você não come carne por causa das vitaminas. Você come carne porque ela tem proteína facilmente digerível e completa. É o único alimento para o ser humano que evoque. Um alimento que nosso corpo pode digerir muito facilmente e obter a quantidade necessária de proteína. Este é o único alimento, não há nenhum outro. Por isso vocês comem carne. E todo o resto vocês complementam com essas partes de vitaminas. Espero ter respondido a sua pergunta. Muito obrigada pela pergunta. E se precisar, venha ao Centro de Informação Médica. Vamos te ajudar. Envie pedidos para os testes. Tudo de bom. Até logo, continuação.